No final do século XIX, várias nações relativamente novas estavam tentando conquistar seu lugar entre as principais potências mundiais. Claro, sendo o século XIX, você não podia realmente se considerar uma grande potência se não tivesse pelo menos algumas colônias. Mas o pequeno problema disso era que o que poderia ser considerado as melhores partes já havia sido tomado há muito tempo pelos impérios mais estabelecidos, e isso deixou as novas nações vasculhando as partes que as nações mais antigas ainda não haviam reivindicado, por qualquer motivo. Lá no sul do Pacífico, havia dois conjuntos de ilhas relativamente grandes que pareciam estar potencialmente disponíveis: Tonga e Samoa. Tonga, porém, não foi tão facilmente reivindicada. Tonga era relativamente bem organizada e, após séculos de colonização ativa no Pacífico ao seu redor, os tonganeses estavam prontos para lutar, o que seria custoso para qualquer potência colonial nascente. Além disso, Tonga havia cultivado uma relação com os britânicos, que estavam muito felizes em apoiar suas tentativas de permanecer independente. Se isso era por altruísmo ou apenas uma maneira fácil de garantir que ninguém mais pudesse ter Tonga, deixo para você decidir. Samoa, porém, parecia ser uma fruta mais fácil de colher. A política de Samoa era dividida, quase ao nível de cada assentamento, e assim, a velha técnica colonial de dividir para conquistar parecia que poderia funcionar mais uma vez. Dada sua localização, o controle de Samoa concederia a qualquer potência imperial uma boa estação de carvão no meio do Pacífico, possivelmente uma pequena base naval, se construíssem uma em um porto que fosse adequado, e talvez até acabasse dando lucro algum dia, devido aos grandes esforços de cultivo de coco que estavam acontecendo lá. Os relativamente novos Estados Unidos, que estavam saindo de mais um período de política isolacionista, decidiram que queriam o controle das ilhas. Mas o Império Alemão, ainda mais novo, também decidiu que queria o controle. Seguindo a tradição das potências coloniais da época, eles passaram a enviar armas e dinheiro para suas facções políticas locais favoritas, esperando que seus aliados dominassem os demais e que a ilha se tornasse um estado cliente fácil. Infelizmente para os alemães, embora tenham acabado sendo os responsáveis por iniciar a inevitável guerra civil, o grupo favorito deles estava perdendo para o grupo apoiado pelos americanos. Deixando de lado os meios parcialmente encobertos de controlar o local, os alemães simplesmente decidiram enviar um esquadrão naval para apoiar seu lado com força, composto pela corveta SMS Olga e pelos canhoneiros Adler e Iber. O Adler participou diretamente bombardeando posições em terra com seus canhões enquanto o esquadrão desembarcava tropas em outros pontos. Como todas as pretensões haviam sido abandonadas, os Estados Unidos responderam enviando a fragata USS Trenton, o saveiro Vandalia e o canhoneiro Nipsic, com os 6 navios se amontoando no porto de Apia e se encarando, neutralizando qualquer vantagem que os alemães haviam tido brevemente. As duas formações resultaram em um confronto bastante interessante. O Trenton era de longe o maior, e no geral a formação dos Estados Unidos superava em massa a dos alemães. Por outro lado, os navios alemães tinham canhões de recarga pela culatra mais modernos que os americanos, cujas armas eram maiores, mas em sua maioria de antecarga. Do outro lado do planeta, com as coisas em impasse, os alemães decidiram convocar uma conferência para discutir quem deveria controlar as ilhas. Claro, nenhum samoano foi convidado para essa conferência. Enquanto isso, a Grã-Bretanha vinha basicamente ignorando educadamente toda a situação, mas algumas das atividades alemãs afetaram os interesses britânicos, incluindo a prisão um tanto aleatória de um empresário britânico. O Ministério das Relações Exteriores decidiu que provavelmente deveria lembrar aos novatos quem realmente mandava por aqui, e ordenou ao almirante responsável pela estação da Austrália que enviasse um de seus navios para ficar de olho nas coisas. Originalmente, esse navio era o pequeno canhoneiro HMS Lizard, mas, como ele era pequeno, se houvesse um conflito, sua melhor defesa seria sair do caminho. Não havia realmente como impor a vontade britânica à força, caso fosse necessário, com o armamento dela. Ela também tinha uma autonomia relativamente limitada e, à medida que as coisas se prolongaram, foi substituída pela corveta muito maior HMS Calliope. Ela podia ficar lá até resolverem as questões, não importando o tempo, e, embora deslocasse menos que o Trenton, era o segundo maior navio de guerra presente e o mais fortemente armado. Tendo sido comissionada apenas alguns anos antes, ela estava equipada com os mais modernos canhões de carregamento pela culatra e era o único navio nas águas confinadas do porto armado com torpedos.
Assim, se as coisas realmente saíssem do controle, ela poderia impor a ordem e sustentá-la com força. Quando ela chegou em março de 1889, encontrou o porto de Apia lotado de embarcações. O capitão dela calculou que havia espaço para ancorar talvez 4 grandes navios, confortavelmente, mas não só já havia 6 navios de guerra e o Calliope era o 7º, como também havia 8 navios mercantes de vários tamanhos tentando fazer negócios. E tudo isso estava em uma baía estreita, cercada por recifes de coral letais e completamente aberta aos ventos do norte. No dia 15 de março estava claro que o tempo estava piorando. No dia anterior, uma breve tempestade fez com que o Iber arrastasse sua âncora, danificando sua hélice que ainda estava sendo consertada. Mas então o barômetro começou a cair tão rápido que você poderia pensar que ele tinha quebrado e um vento forte atravessou a baía. Estava claro que algo muito pior do que uma tempestade se aproximava, mas nem os navios alemães nem os americanos se moveram, pois o primeiro a içar as velas ou levantar vapor seria visto como dando vantagem ao outro. Assim, eles ficaram em um jogo de nervos, desafiando tanto o adversário quanto a tempestade que se aproximava. O capitão Kane do Calliope, ao contrário, não hesitou e logo ordenou que baixassem o mastro superior e colocassem a máquina na potência máxima. Ele decidiu que, idealmente, o navio enfrentaria a tempestade ancorado no abrigo limitado do porto, mas queria potência suficiente para controlar o navio se preciso. O vento continuou a aumentar e junto com ele veio um dilúvio quase bíblico. À meia-noite a tempestade virou vendaval e as enchentes em terra transformaram o rio do porto em algo semelhante ao rompimento de uma represa. Essa torrente atravessou o porto e, embora por si só representasse relativamente pouca ameaça aos navios, levou consigo cada grão de areia e lodo acumulados no fundo do porto, deixando as âncoras dos navios raspando inutilmente sobre a rocha, sem nenhuma fixação além do atrito e de alguma fenda ocasional. Assim, os vários navios começaram a derivar pelo porto em uma série de movimentos caóticos, enquanto o vento e a água em turbilhão os arrastavam quase que à vontade. Vento, ondas e respingos do mar logo reduziram bastante a visibilidade. Na manhã do dia 16, ficou claro que havia um ciclone totalmente formado em andamento, e o fato de ser manhã era notável. Somente porque todo o resto agora tinha vários tons de cinza em vez de preto. E o capitão Kane foi subitamente surpreendido com a visão do USS Vandalia surgindo da neblina. Na verdade, ela estava sendo arrastada para cima da Calliope e as 2 embarcações colidiram brevemente, a popa americana com a proa britânica. Alguns minutos depois, o Olga apareceu sendo arrastado um pouco mais rápido e a Calliope foi forçada a usar seus cabos e leme para desviar do alemão que se aproximava. Com os recifes tão próximos que você poderia tocá-los com um remo de um dos botes do navio, Kane percebeu que permanecer onde estava só poderia resultar em desastre. Se avançasse, colidiria com o Vandalia de novo e ninguém sabia quando ou onde o Olga surgiria. Kane registrou em seu diário de bordo. Foi a situação mais delicada em que já estive. Ele tinha 2 opções: encalhar o navio para salvar a tripulação, provavelmente perdendo-o, ou confiar nos motores e na equipe para enfrentar condições extremas e seguir para o mar aberto. Mesmo uma interrupção de 1 minuto na energia faria o navio ser arrastado para a costa completamente fora de controle, mas se tudo funcionasse e os motores fossem suficientemente potentes, poderia salvar tanto os homens quanto o navio. Ele ordenou que as caldeiras fossem forçadas ao máximo que pudessem aguentar, e logo os engenheiros tiveram a duvidosa satisfação de ver as próprias máquinas iluminando os convéses inferiores enquanto brilhavam em brasa. Kane então ordenou que o cabo da âncora fosse solto, e, às 9h30, o Calliope lançou-se contra a fúria do ciclone. Kane registraria mais tarde. Assim, soltei os cabos e avancei ao máximo, exigindo cada libra de vapor e cada rotação do hélice, de fato, fazendo tudo funcionar o mais forte possível. Foi um período de grande ansiedade, não sei quanto tempo durou. Ela permaneceu completamente imóvel, sem se mover para nenhum lado, e então, gradualmente, começou a avançar, balançando violentamente a proa e a popa, alternando debaixo d'água. Ao fazer a travessia, a embarcação literalmente ficou em pé, com a água entrando pela proa quando ela mergulhava e escorrendo para a popa. Assim que ela subiu, me questionei como máquinas e leme suportaram a pressão do mar violento que se formava. Desviei da Vandalia sem problemas.
E passei tão perto da Trenton que o braço do Grupés ficou sobre o convés dela, e quando a Calliope subiu, ela adernou para bombordo e o Grupés passou por cima. A Trenton escapou por pouco. Foi uma manobra bonita e uma escapada de sorte como poucas poderiam ser imaginadas. Passei pelo recife externo com cerca de 60 metros de margem, mesmo conduzindo a Calliope a 15 nós por hora. Ainda assim, tal era a força do vento e do mar que ela não fazia mais do que meia milha por hora. Em algum lugar à frente, perdido na penumbra enquanto Calliope soltava suas amarras, o almirante Kimberly, a bordo do USS Trenton, enfrentava uma crise própria, conforme relatou em seu próprio relatório. Às 7h, nosso leme quebrou com um estrondo. 2 timoneiros foram arremessados, quebraram as pernas e sofreram outros ferimentos. A causa disso foi a quebra do eixo do leme e o desencaixe do próprio leme. Por que isso aconteceu? Nunca consegui decidir se foi por uma pancada do mar causada por destroços que estavam à deriva do ancoradouro interno ou se, no intervalo entre duas das grandes ondas, a quilha dela acabou tocando o fundo. Daquele momento em diante, só restavam as velas de tempestade para controlar a deriva do navio. A água superava as bombas e, antes das 10 horas, o fogo das fornalhas foi apagado. Agora dependíamos da força humana nas bombas e na retirada manual da água. Sabíamos que, se as bombas a vapor falhassem, as demais não dariam conta da água, pois ela entrava pelos tubos mais rápido do que saía. Mas, para aproveitarmos toda a chance de adiar o momento inevitável que certamente se aproximava, mais de 400 braços fortes em revezamento operavam as alavancas no ritmo da canção Chatani de derrubar um homem. Sinto respeito e confiança por nossos marinheiros em situações difíceis, pois em 45 anos de serviço, seja em paz, guerra ou tempestade, nunca vi que faltassem ao dever. Eles ousarão e farão tanto quanto qualquer homem se forem bem liderados, como qualquer um nos tempos antigos ou modernos. Durante aquela situação desesperadora, alguém talvez visse, através da densa névoa na popa, o grande casco negro de um navio surgindo ao longe na penumbra. Ela avançava lentamente, muito lentamente, vindo direto em nossa direção, ora no alto da crista de alguma onda, ora tão baixo que apenas seus mastros podiam ser vistos. Era Calliope, arriscando ser afundada por colisões, presa às âncoras ou enfrentando o desafio dos recifes para alcançar o mar aberto. Foi um dos espetáculos mais grandiosos e emocionantes que presenciei. Havia só espaço suficiente entre o Trenton e o Recife para a Calliope passar. Colidir com o Trenton ou bater no Recife significava destruição, no primeiro caso para ambos os navios e no segundo para ela mesma. Enquanto o grande navio avançava oscilando pela arrebentação ao nosso lado, um homem em nosso vergueiro inferior poderia apertar a mão de alguém do navio dela. Uma guinada, um desvio do indefeso Trenton nesse momento teria sido aniquilação, mas a sorte acompanhou a Calliope naquele dia, pois ela alcançou o mar aberto. Foi quando seus vergueiros se sobrepuseram aos nossos em meio à fúria dos elementos que toda a nossa longa e profunda ansiedade se transformou em admiração pelo ato ousado e corajoso que passava diante dos nossos olhos, e então nossos sentimentos reprimidos explodiram em aplausos. Confesso que minha extrema ansiedade neste momento me fez sentir tão rígido e frio quanto uma corda de harpa. Quando a popa dela passou devagar pela nossa proa, fiquei tão ansioso por sua segurança e sucesso que senti que, ao concentrar minha vontade, a ajudava a seguir para o mar. Foi um dos espetáculos mais grandiosos já vistos por marinheiros ou qualquer pessoa. A vida de 250 pessoas dependia daquela arriscada empreitada. Tudo estava em jogo nessa grande empreitada e eles venceram. Foi uma vitória da mente sobre a matéria. Capitão Kane, quando não supervisionava os sinais para avisar sobre a hélice saindo da água e girando em falso, ouvia os incentivos do Trenton. Ele escreveu: "Durante toda a tempestade, nada afetou tanto a tripulação do Calliope e a mim quanto passar pela nau capitânia americana Trenton, que estava à deriva, sem nada que a protegesse da destruição completa. O almirante americano e sua equipe nos deram 3 vivas tão animados que muitos de nós se emocionaram até as lágrimas. Eles tocaram meu coração e sempre lembrarei daquela forte demonstração de solidariedade vinda do fundo do coração do nobre almirante e seus marinheiros. Se os americanos continuarem tão nobres quanto enfrentaram aquele furacão, os Estados Unidos não terão nada a temer." Mas agora Calliope já havia chegado ao mar aberto. Não que você percebesse, considerando que a visibilidade estava reduzida a menos do comprimento do navio e que levou cerca de 2 horas para Calliope percorrer menos de meio quilômetro e ela permaneceria em potência máxima por mais 10 horas.
Ao anoitecer, o mar começou a acalmar um pouco e ao meio-dia do dia seguinte, o tempo havia diminuído para apenas uma ventania. O sol apareceu rapidamente, permitindo à tripulação de Calliope confirmar que haviam chegado ao mar aberto. Só no dia 19, 3 dias após sua fuga, que o mar acalmou o suficiente para Calliope arriscar fazer a volta. O capitão Kane, é claro, havia deixado a âncora de seu navio no porto e queria recuperá-la. Ao retornar ao porto, o navio britânico testemunhou uma cena de devastação total. Não restava nenhum navio flutuando e alguns pareciam ter desaparecido completamente. Tudo começou logo após as 8h do dia 16, enquanto Calliope desviava de outros navios ainda presa às suas amarras. SMS Eba, aquela com a hélice danificada, não conseguiu manter a proa contra o vento e, por isso, os cabos das âncoras se romperam devido à tensão. Em questão de instantes, ela foi girada e arremessada de proa contra um recife, afundando rapidamente enquanto as ondas invadiam sua popa, levando consigo seu capitão e 72 de seus homens. Em outro lugar, a Olga à deriva encontrou outra vítima colidindo com a Nipsic, fazendo com que a chaminé desta caísse ao mar. Com a tiragem do fogo da caldeira tão baixa, o navio americano não manteve a pressão do vapor e foi lançado à praia, onde grande parte da tripulação saiu em busca de abrigo nas tavernas da orla. Mas Olga ainda não tinha terminado suas peripécias. Ela arrancou o gurupés da Adler em mais uma colisão. Com sua embarcação danificada e motores muito menos potentes, o capitão da Adler não acreditava que poderia tentar replicar a lenta fuga da Calliope, então decidiu soltar as amarras e levar seu navio para a praia sob algum controle. O impacto foi brutal e realmente quebrou a quilha do navio quando ele foi lançado sobre um recife, mas a maioria da tripulação sobreviveu, com 20 sendo perdidos. Então foi a vez da Vandalia. Como também perdia a luta para se manter à tona, o capitão Schoenmaker seguiu o exemplo de Adler e levou seu navio a uma praia próxima ao Nipsic, encalhado. Era um bom plano. Mas no último minuto uma onda vinda por trás bateu na popa, girando o navio e empurrando a popa contra um recife. De lado para as ondas, ela começou a afundar rapidamente, levando seu capitão e 43 de seus homens junto com ela. No meio da tarde, apenas os 2 maiores navios ainda estavam por perto, o Trenton e o Olga, e nenhum deles iria continuar assim por muito tempo. Sem forças, a última amarra do Trenton se rompeu e os 2 navios foram então arrastados para o porto interno, colidindo repetidamente. No último minuto, o capitão do Olga recuperou o controle e conseguiu encalhá-lo, surpreendentemente sem vítimas. O Trenton continuou à deriva até finalmente parar ao lado e parcialmente sobre o Vandalia semi-afundado, lançando cabos para o outro navio para resgatar a tripulação restante, pois, apesar de todos os seus defeitos, a nau capitânia dos Estados Unidos estava mais acima da água do que submersa. O relatório do almirante Kimberley descreve a situação do seu ponto de vista. Ouvi que a amarra de estibordo a bombordo na proa do convés dos canhões foi arrebentada pelo mar e sabia que o navio estaria perdido se não impedíssemos a entrada de água. Chamei voluntários e fui à frente. A cada mergulho do navio, a água jorrava por um espaço de 6 por 4 pés, inundando todo o convés dos canhões. Ordenei que trouxessem imediatamente barras do cabrestante e redes e começamos nossa luta pela vida. Precisávamos de uma barra do cabrestante fora do navio para segurar o material usado para bloquear a abertura do porto. Percebi que era necessário prender 2 cabos de reboque à barra para posicionar e manter nossa barricada na abertura do porto. Ninguém queria colocar as cintas na barra e eu disse, bem, eu vou. Os homens imploraram para que eu não fosse e tentaram me segurar, mas saí quando vi uma oportunidade e fiz o trabalho, não antes do necessário. Uma onda entrou enquanto eu era puxado de volta, e se eu tivesse me atrasado 5 segundos, só Deus poderia me ajudar. Então pegamos uma mesa e, colocando-a em pé com os 2 cabos presos atrás, começamos a empilhar redes na frente, e por 5 horas tivemos a luta mais desesperada. Cada vez que uma onda entrava, éramos derrubados, e o pior era que parte da barricada era empurrada para dentro. Ah, Deus, que desânimo! Mas eu não podia desistir, pois se eu desistisse, os homens também desistiriam e tudo se perderia. Assim, seguimos trabalhando. Após cada onda nos derrubar, levantávamos e corríamos animados para a barricada, usando colchões e barras do cabrestante para empurrá-los. Conseguimos uma boa barricada, mas a água ainda entrava assustadoramente.
Então construímos outra barricada de madeira atrás da primeira e forçamos a água a sair pelos tubos do banheiro, e por fim, muito pouca água estava indo para a popa. Agora informam. Sr. Westphal, os buracos dos ventiladores estão abertos no convés spa e a água está entrando por eles. Então chamei o contramestre Gray e perguntei se ele iria comigo até a proa para pregar uma lona sobre o buraco. Fomos à popa no convés de artilharia, subimos ao convés superior, rastejamos até o destino e começamos a trabalhar. 1 minuto depois, uma onda nos atingiu e, em 5 segundos, fomos lançados cerca de 30 metros para a popa. Ao recobrar os sentidos, 2 homens me arrastavam debaixo de destroços perto do mastro principal. Tentei me levantar, mas não adiantou. A última onda tinha sido demais, eu estava meio afogado e meu pé direito estava machucado. Assim terminou esse incidente. Durante todo esse tempo, o mar aumentava até se transformar em colinas, e elas tentavam dar cambalhotas, o que não estavam muito longe de conseguir. De tempos em tempos, nossos cabos se rompiam um após o outro, até ficarmos presos só ao ferro de bombordo, com 90 braças de corrente, sem que o vento diminuísse e com o mar crescendo cada vez mais. Estávamos cercados pela confusão das águas, espuma branca das ondas e uma névoa densa que às vezes limitava a visão a 100 jardas do navio. Enquanto as ondas avançavam com força sobre os recifes, a água se acumulava na costa até sua força ser avassaladora. A força do vendaval corria constantemente sobre os recifes como uma cascata rumo ao mar, retornando para repetir o ciclo. Testemunhas na praia estimaram que essa corrente em direção ao mar tinha pelo menos 6 nós por hora a poucos metros da areia. O vento e o mar continuavam fortes, e o Trenton ainda se mantinha firme com seu único cabo. Isso era por volta das 15h do dia 16. Não tendo dúvidas em minha mente quanto ao nosso destino final, eu disse ao capitão, se tivermos que afundar, que seja com nossa bandeira hasteada. Ele deu a ordem e nosso estandarte de tempestade foi hasteado, tremulando até que Olga colidiu conosco, arrebentando as adriças. O vento levou-as e a bandeira para bordo dela. Ela foi devolvida pelo capitão dela após a tempestade. O Trenton avariado seguiu lentamente, lutando durante todo o restante daquele longo, longo dia. Até o final do fundeadouro, sem bater nos recifes enquanto balançava de um lado para o outro do porto, impedida de fazer isso pela queda e o fluxo da água sobre sua superfície plana, que funcionava como um desvio deles. Essa ação era constante, pois eram submersos por cada onda a muitos metros, e como a água sempre busca seu nível, era a única forma disso ocorrer. Tudo tem um fim, assim como teve a longa e árdua luta pelo velho e grandioso navio. Após bater no duro fundo de coral, ela foi parando gradualmente e entregou sua vida para sempre ao lado de sua irmã submersa, Vandália, cujos mastros, gurupés e castelo de proa eram as únicas partes visíveis acima da água. Seus cabos inferiores e topos estavam lotados com sua tripulação e oficiais. Agora, nossa grande missão era resgatá-los antes que seus mastros caíssem. Isso foi realizado com sucesso, enviando foguetes com cordas presas, estabelecendo assim um meio eficaz de comunicação entre as duas embarcações. Os sobreviventes da tripulação ficaram em segurança nos convéses do Trenton até a tempestade diminuir, sendo então transferidos sob comando dos oficiais para alojamentos em terra. Eles perderam tudo, exceto as roupas que vestiam. Muitos usaram suas camisas para enrolar nas cordas ásperas e aliviar a dor de ficar tanto tempo em pé. No dia seguinte, 17, amanheceu com uma leve diminuição do vento. Calliope ainda estava no mar, mas a visibilidade no porto havia melhorado o suficiente para que todos pudessem ao menos ver o que estava acontecendo. Então veio um resgate inesperado. A facção pró Estados Unidos e anti-Alemanha dos locais havia secretamente reunido 6.000 homens nos dias anteriores para atacar os alemães. Mas, ao verem a destruição total no porto, eles guardaram suas armas e correram para Ápia para ajudar. Houve algum mal-entendido no início. Os sobreviventes do Adler acharam que os locais queriam atacá-los, mas ao perceberem que estavam ajudando, alguns nadaram até o navio para buscar cordas de segurança. Infelizmente, as cordas que eles conseguiam carregar não eram fortes o suficiente e continuavam arrebentando. Então, encontraram um bote baleeiro em algum lugar, provavelmente levado à praia por um dos navios mercantes, todos os quais também haviam afundado, e remaram até o navio com ele, levando uma corda mais grossa. Assim, o restante da tripulação do Adler foi resgatado em segurança após quase 24 horas amontoado no cordame.
Com todos ainda vivos agora já em terra ou em segurança, quando a Calliope apareceu, rapidamente decidiram que o melhor uso para ela seria seguir imediatamente para Sydney com despachos sobre o que havia acabado de acontecer. Ela não precisava mais supervisionar o impasse, já que todos os outros haviam sido afundados. Eventualmente, tanto as marinhas dos Estados Unidos quanto da Alemanha enviaram mais navios para avaliar se algo poderia ser salvo de suas flotilhas. Descobriu-se que Olga e Nipsic, um navio cada, podiam ser salvos, pois haviam encalhado nas areias da praia. Olga foi resgatada pelo navio a vapor Lubeck e levada para casa com a tripulação sobrevivente dos 3 navios alemães. Depois, tornou-se um navio de treinamento e proteção pesqueira. Nipsic levou mais alguns meses para ser liberado, mas depois foi reconstruído e ampliado no Havaí, servindo brevemente como navio de guarda lá antes de ser aposentado para funções auxiliares. Trenton, Vandalia e Adler foram todos considerados perdas totais e desmontados no local para salvamento. Os 2 navios dos Estados Unidos eram mais acessíveis e seus destroços foram totalmente removidos. Mas o casco do Adler permaneceu encalhado em seu recife até que toda a área foi enterrada por aterro na década de 1950 como parte de um projeto para expandir a área de terra da cidade. O engenheiro Bork, do Calliope, que conseguiu operar suas caldeiras e motor muito acima da potência nominal sob as condições mais extremas imagináveis, foi promovido a engenheiro da frota por seus esforços, enquanto os feitos do Calliope e de sua tripulação como um todo foram amplamente celebrados. O capitão Kane foi nomeado companheiro da Ordem do Banho e passou a comandar o couraçado Inflexible, antes de ser nomeado capitão de bandeira da estação de Portsmouth, hasteando sua bandeira primeiro no HMS Duque de Wellington e depois no HMS Vitória, servindo então como diretor de artilharia naval e torpedos até sua aposentadoria. A Conferência de Berlim acabou declarando que Samoa permaneceria independente, mas de forma instável, indo e voltando. A guerra civil dominaria o cenário político na década seguinte, com os britânicos demonstrando mais interesse na região, embora de uma perspectiva comercial e não colonial. Eventualmente, no final do século XIX, as ilhas seriam divididas entre os alemães e os americanos. No início da Primeira Guerra Mundial, a Força Expedicionária da Nova Zelândia tomou o controle da parte alemã de Samoa e decidiu não devolvê-la. Samoa Ocidental conquistou a independência no início dos anos 1960, enquanto Samoa Americana segue território dos Estados Unidos até hoje. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Se você tiver um comentário ou sugestão de navio para analisarmos, deixe-nos saber nos comentários abaixo. Comente no post fixado para dúvidas sobre o dique seco.